Olá, meus alunos do nono ano. Nós vamos continuar estudando os conteúdos traçados no nosso acordo, tá certo? Na aula passada, nós estudamos uma parte de geometria, que é a semelhança de triângulos. Essa semana a gente vai dar continuidade a esses conteúdos, tá certo? Eu coloquei aí quais conteúdos a gente vai trabalhar essa semana. Então, durante a semana, nós teremos aplicação do teorema fundamental de semelhança de triângulos, casos de semelhança de triângulos que precisaremos rever, tá certo? Aplicação das propriedades de homotetia e o que é uma homotetia, reconhecimento de que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são iguais. Prestem atenção ao longo das explicações e assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias para que vocês compreendam e absorvam que realmente a gente está passando de informação, pelo menos eu, professora de matemática, porque esse conteúdo vocês vão precisar de mais em outros níveis de ensino. No ensino médio, no primeiro ano, logo no início, vocês verão esses mesmos conteúdos, inclusive as relações métricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente, todas essas coisas vocês vão ver. E que se vocês já souberem essas propriedades dos triângulos aí, o teorema fundamental da semelhança, os casos de semelhança e outros teoremas como o de Pitágoras, o de Euler e por aí vai, vocês conseguem desenrolar isso aí perfeitamente, o conteúdo do ensino médio, tá bom? Então, prestem atenção. Vamos aqui, ó. Olá, alunos. Vou girar, tá certo, gente? Vou aqui. Olá, alunos. Na aula passada, estudamos os 3 casos de semelhança de triângulos. Revisaremos esse conteúdo nessa apostila e daremos continuidade aos conteúdos do mês de junho. Bons estudos! Aqui estão os casos de semelhança que a gente estudou, tá certo? Eu vou descer para ver se fica melhor para vocês verem. Olha só. Aqui nós temos os casos de semelhança que a gente estudou, os 3 casos, ó. 2 triângulos são semelhantes se e somente se possuem os seus 3 ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, iguais, e os lados homólogos proporcionais. Dessa forma, basta verificar alguns elementos para saber se 2 triângulos são semelhantes. Esses elementos foram os objetos de estudo da semana passada, e são eles os lados e os ângulos, ok? São os elementos que a gente analisa para identificar se trata de 2 figuras semelhantes ou não. Não sei vocês, mas muitos estudantes, eles acham que a semelhança de figuras é se tiver a mesma forma. Ah, essa figura parece com essa aqui. Procuram a que mais se adequa à forma. Só que não é assim, gente. Figuras, para serem semelhantes, elas passam por um processo de transformação, que seja ampliação, redução da figura ou espelhamento. E para que isso aconteça, essa ampliação ou essa redução aconteça, é estabelecido critérios na matemática. E para que as figuras sejam consideradas semelhantes, congruentes, seus lados sejam congruentes, seus ângulos também, lados proporcionais e ângulos congruentes, eles devem obedecer a esses critérios. Do contrário, não são. É só um desenho qualquer que parece com o primeiro que foi oferecido. Olha o primeiro caso ângulo-ângulo. Se 2 ângulos de um triângulo são respectivamente congruentes, aqui, se 2 ângulos de um triângulo são respectivamente congruentes a 2 de outro, o terceiro ângulo também será. O que ele quis dizer? Que se eu tenho um triângulo, 2 triângulos, onde 2 ângulos dele são congruentes, subtende-se que o terceiro também será. Por quê? Olha, a soma do triângulo, ela dá 180, não é verdade? Se os 2 ângulos da base, vamos imaginar os 2 ângulos da base de um triângulo isósceles, for 45. A soma não é 180? Eu já tenho 45 em cada ângulo. 45 mais 45, 90.
Quanto é que está faltando para 180, que é o outro ângulo que nós não temos? 90. Se nós temos um triângulo onde eu digo que ele é semelhante e os dois ângulos da base desse triângulo possuem as mesmas medidas, a mesma congruência que o primeiro, então ele é semelhante. Porque para ser semelhante, no caso ângulo, ângulo, tem que ter pelo menos dois ângulos iguais, ok? O segundo caso, o caso lado, 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 aí a gente está analisando a proporção dos três lados, ok? Neste caso, dois triângulos são semelhantes se os lados de um são proporcionais aos lados do outro. Para a gente verificar se é proporcional ou não, a gente vai atrás da nossa constante de proporcionalidade. Estão lembrados, nossa letrinha K? Se haver uma razão de semelhança, que é o nome correto da letrinha K, nossa razão, nossa constante. Se houver uma razão de semelhança ali, em todos os lados sendo a mesma, a figura ela é semelhante. Vamos imaginar que nós temos um triângulo ABC de medidas 1, 2, 3. Impossível, mas vamos dizer que temos. E eu estou dizendo que o segundo triângulo, há um segundo triângulo que é congruente a ele, é semelhante a ele. E ele tem as seguintes medidas: 2, 4, 6. Então, os lados são proporcionais. 1 está para 2, ou 2 está para 1, 3 está para 6, ou 6 está para 3. Quando você montar a proporçãozinha dos lados, você vai ver que a figura seguinte é uma ampliação da figura primeira. Eu não disse que o primeiro triângulo era 1, 2, 3 de lado? O segundo era 2, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nesse caso, a segunda figura é o dobro da primeira, das medidas da primeira. Então, aí verifica-se que os três lados são proporcionais. E se são proporcionais, nós temos o caso 2, lado, lado, lado. Ok? Aqui, ó. Nós temos dois triângulos aqui. Olha só. Temos um triângulo onde um lado, vamos para o de cima, ó. O lado é 2Z, o outro aqui, ó, 2x, e o outro, o adjacente, 2y. 2z, 2x, 2y. O triângulo abaixo, eu estou alegando que ele é semelhante. Para eu confirmar isto, nós vamos analisar a proporção dos lados. Olha só, de 2 foi para 1z. De 2x foi para 1x. De 2y, aqui, ó, de 2y foi para 1y. Então, a figura de baixo, ela é semelhante, trata-se de uma redução da figura de cima, e foi uma redução na metade. De 2 foi para 1, de 2 foi para 1 e de 2y foi para 1. Então, a figura que é semelhante à outra pelo caso lado, 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 porque existe uma razão de semelhança aí e que foi igual para todos os três. Caso lado, ângulo, lado. O que que diz? Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais. O que quer dizer isso? Se nós tivermos dois triângulos e eu estiver alegando que eles são proporcionais, você vai estudar o terceiro caso de proporcionalidade, perdão, de semelhança. Primeiro, eu alego que os dois lados de um triângulo, ou maior ou menor, é semelhante aos dois lados do outro triângulo, ok? Para isso acontecer, o ângulo que está situado na medida dos dois lados, independente de qual lado eu esteja dizendo que é semelhante ao triângulo inicial, ele tem que ser igual. Se aqui, onde eu coloquei um tracinho, for 40, aqui na figurinha de baixo tem que ser 40. É isso que está sendo dito, ok? E as medidas, professora? As medidas, elas devem ser iguais? Não, gente. O ângulo, no caso, lado, ângulo, lado, é que deve ser igual. É óbvio que se a figura se trata de uma redução, a figura de baixo é uma redução da figura de cima, é óbvio que não pode ter a mesma medida, né? Não é verdade? Em cima é 2z. Quanto é que foi embaixo? Z. Então, nós estamos buscando a nossa constante de proporcionalidade.
procurando aí uma razão. Embaixo é o quê? 2y. Quanto é embaixo? Y. Então, a figura de baixo é uma redução. É uma redução na metade da figura de cima. Se é uma redução, e para a gente ter a questão da redução, tem que ser os 3 lados, tem que ser esse caso aqui, e nós só temos 2. Para elas serem semelhantes, porque nós só temos 2 lados, e verificou-se que tem uma constante, na ausência desse terceiro ladinho aqui, ó, esse terceiro ladinho, a gente verifica o ângulo aqui dentro, ó. Se aqui for 60, aqui vai ser 60, ok? E acontecendo isso, nós temos o caso de semelhança lado, ângulo, lado. É fácil da gente identificar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa outra coisa. Certo? Já olhei, que estou compactando o outro vídeo, gente. Aí, se ele terminar a compactação, vai interferir nessa gravação, ok? Vamos avançar. Isso foi só uma revisão dos casos de semelhança. Vai ficar aí para vocês consultarem sempre que tiver uma questão, um exercício que tenha que se responder com algum desses casos, tá certo? Olha só, vamos voltar aqui a ficar em pezinho. Olha só, diz aqui, ó, segundo os exemplos. Eu pus um exemplo aí de um caso de semelhança, ó. Qual é o valor de x nos triângulos? Deixa eu me baixar aqui. Qual é o valor de x nesses triângulos aqui? Olha, vamos analisar nossa figura. Nós temos o lado aqui na figura pequena, ó. Lado AC, 30. Lado AB, 18. E não temos o lado BC, ok? Mas nós temos a medida de um ângulo. Estão verificando aqui a medida de um ângulo. Olha aqui, ó. Estão vendo que eles são iguais, esses dois ângulos? Agora, nós vamos analisar se há proporção nesses lados. Agora, bem, para a gente analisar se há proporção nesses lados, vamos identificar onde está esse x. Esse x está localizado na altura do triângulo, no lado EF. Só que nós não temos a altura do triângulo que eu estou dizendo que é semelhante, que é o lado BC, ok? Então, nesse caso aí, nós temos uma razão de semelhança que é a questão ângulo-ângulo. Essa primeira razão aqui, ó. Ó, se eu voltar aqui, ó. Se dois ângulos de um triângulo são semelhantes, são respectivamente congruentes, perdão, a dois de outro lado, a dois de outro, o terceiro ângulo também será. Se dois ângulos de um triângulo são respectivamente congruentes a dois ângulos de outro triângulo, o terceiro ângulo também será. Naquele caso, se eu tenho 45 nas duas bases, o outro é 90, porque é o que dá 180. O outro triângulo que eu estou dizendo que é semelhante tem que ter 45 e 90. Vai ser também semelhante. Então, é o que se aplica aqui. Aí você vai dizer, mas professora, por que não é este caso? Caso lado, ângulo, lado. Porque o x, ele está localizado aqui, ó, na altura. E não se tem a altura da figura pequena. E também porque dá para perceber, gente, aqui dois ângulos. Olha só, nós temos o ângulo 56 nos dois, ele é igual, então, ângulo. E temos o ângulo de 90 graus, marcado de vermelho. Estão vendo? São dois ângulos iguais, olha aqui, ó. São dois ângulos iguais. Então, se nós temos dois ângulos iguais aí, então, o ângulo F e o ângulo C também são iguais. Óbvio, né? Porque a soma tem que dar 180, então, não pode dar um outro valor. Então, aqui, ó, a resolução que eu coloquei discriminada para vocês. Observe que os dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Por quê? Porque há dois ângulos ali assinalados e que eles são iguais, eles são congruentes. Entretanto, x é a medida do lado EF, é a medida da nossa altura do triângulo maior, e que, por sua vez, é correspondente ao lado CB ou BC, e que nós não temos a medida conhecida, não é verdade? A gente, para resolver esse triângulo, nós precisamos conhecer pelo menos uma das medidas. Aliás, 3 das medidas do triângulo menor.
se nós não temos essa medida, a gente vai ter que descobrir, ok? Como é que a gente descobre? Usando um teorema famoso, conhecido como Teorema de Pitágoras. Nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras aqui no triângulo, que está aqui marcadinho para vocês o cálculo. Olha, para descobrir a medida de x desse lado, que é o lado x, podemos usar o Teorema de Pitágoras. O que diz esse teorema? O Teorema de Pitágoras, a gente diz o seguinte. Primeiro, vocês têm que entender a estrutura do triângulo quando se fala de teorema. O lado maior, vamos analisar aqui, ó. O lado maior e também o que fica à frente do ângulo reto, que é esse quadradinho, ele está à frente, ele é a nossa hipotenusa. No caso, o lado é F, DF é nossa hipotenusa, chama-se hipotenusa. A altura e a base, ó, x e 36, que é altura e base, são catetos. E aí, agora, a gente volta aqui para o teorema. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa, que aqui é quem? Nós não temos a medida, mas temos um triângulozinho pequeno, x, é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Quem são os catetos? Lado F e lado DF, ok? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ok, gente? Então, nós temos aqui, ó, 30 ao quadrado. Por que 30? Porque 30 é a medida da hipotenusa do triângulozinho que eu estou dizendo que é semelhante ao maior. Lado AC. Lado AC mede 30 e ele é minha hipotenusa, está à frente do ângulo reto. Então, 30 está ao quadrado. Vamos voltar aqui. 30 ao quadrado vai ser igual a 18 ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você deve se perguntar, professora, de onde saiu esse y? Bom, gente, como eu havia dito, para a gente descobrir o valor desse x, nós temos que conhecer pelo menos duas medidas do triângulo, ok? Pelo teorema, e nós não temos. Então, nesse triângulo aí não dá para se fazer nada, certo? Então, eu vou atrás do triângulo que tem as duas medidas. Qual é o triângulo que tem pelo menos duas medidas? Esse aqui, ó. Ele tem um lado AC, que é 30, e ele tem um lado BC, que é 18. Perdão, BC não, AB, que é 18. Estão vendo? Ele tem duas medidas, só não tem o CB. Mas o que eu estou atrás é do triângulo que tem duas medidas. Então, eu vou chamar o lado CB ou BC de Y. Para eu descobrir quanto mede y. Aí, eu vou ter as três medidas desse triângulo ABC. E uma vez tendo as três medidas do triângulo ABC, nós podemos usar a razão de semelhança do segundo caso, lado, lado, lado. Cadê? Do segundo caso, lado, lado, lado. Por quê? Porque por ele nós vamos descobrir a medida de x, vai montar-se a proporção, e se ele quiser saber o caso de semelhança, nós poderíamos aplicar, ok? Então, vamos lá resolver? Entenderam o porquê do y que tá aqui? Y, ó, 30 ao quadrado é igual a 18 ao quadrado mais y ao quadrado, que são as medidas desse triângulozinho aqui, ok? Aqui, o lado CB ou BC, y, chamei de y. Então, a gente resolve esses quadrados aí. 300 ao quadrado, perdão, 30 ao quadrado, 900. 18 ao quadrado, 324. E y ao quadrado é o próprio y ao quadrado, porque é um valor algébrico, nós não sabemos o valor desse y que nós estamos atrás. Então, se tornou o quê? Uma equação do segundo grau, até a parte de cima, ó. 900 igual a 324 mais y ao quadrado. É uma equação porque tem uma igualdade aí. É do segundo grau porque o maior grau do monômio desta expressão é 2, ok? Quando a gente ordena essa equação, como ordenar? Como assim, Fátima? Pôr nos membros corretos os termos aí, os elementos que compõem essa equação. Primeiro membro, todos os números dependentes, que são as partes algébricas. Segundo membro, os independentes, tá certo? Então, ó, y vai para o outro lado, 324 vai para o outro, multiplica-se tudo por menos 1 para ficar positivo, ou
Você presta atenção em quem é que tem que sair daqui, ó. Deixa eu descer aqui para mostrar ampliado. Quem é que tem que sair daqui, dessa expressão aqui, desse meio aqui, ó, 900, igual a 324 e y ao quadrado. Quem é que tem que sair daí para ficar isolado? Parte algébrica, parte literal, de parte independente, que são os que só tem números. Quem é que tem que sair? 324. 324 indo lá para perto de 900, o que é que acontece? Vai ficar só letra, eu chamo letra, vocês acham até melhor, vai ficar só termo dependente de um lado e termo independente do outro, tá certo? Ou vocês mudam tudo logo de uma vez, multiplica pelo menos 1, que eu acho muito mais complicado. Então, 324 vai para perto de 900, por não ter y, por ser independente. Ele tá mais, vai mudar de lado menos, ok? Em outra oportunidade, eu explicar a vocês por que essa mudança de sinal. A gente disse que é porque mudou de lado, não é porque mudou de lado, tá certo? Mas depois eu explico a vocês. Então, ficou ó, y ao quadrado igual a 900 menos 324, que resolvendo, ó, perdão, 900 menos 324, 576. Então, aqui a equaçãozinha do segundo grau, aqui marcada, y ao quadrado igual a 326. Lá no 8º ano, vocês estudaram a potenciação. Contrário de potência é raiz. Contrário de raiz é potência. Então, este y ao quadrado, este quadrado aí, vai para o segundo membro em forma de raiz. Ou ainda você entenda, eu vou extrair a raiz dos dois membros. É uma equação do tipo AC. Eu só tenho o primeiro e o terceiro termo. Equação tipo AC se resolve dessa forma, extraindo a raiz do termo independente, ok? Então, extraindo a raiz, ó, y deu 24. Quem era y mesmo? Era o meu valorzinho daqui, ó, BC. Então, esse ladinho BC mede 24. Aqui. Mede 24, ok? Vamos girar. Vem aqui pra baixo. Pronto? Entendido lá, gente? Aqui, ó. Como os lados do triângulo são proporcionais, para descobrir a medida de x, basta usar a proporção entre os lados, que foi o que eu falei para vocês no início. Eu vou ter que descobrir essa terceira medida aí, certo? Descobrindo a terceira medida, eu aplico o caso lado, 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 segundo caso, de semelhança de triângulos, ok? Então, vamos lá, ó. 18, ali eu comecei com 18, é o lado AB. Lado AB, ó, está para o lado DE. Então, 18 está para 36. Ok? Aqui, ó. 18 está para 36. Assim como 24 está para X. Opa! 24 está para X? Sim, 24, gente, é a medida do nosso lado BC. O que eu quero é a medida de X. E onde é que está a medida de X? Na altura, no lado F. Então, eu tenho que usar a altura está para a altura. A altura deu 24, como a gente viu aqui, ó. Ok? 24 é o nosso Y aqui, ó. Então, 24 vai estar para X. Aqui, ó. 18 para 36, 24 para X, ok? Fazendo aí a multiplicação cruzada, porque é assim que se resolve uma proporção, nós temos 18 vezes X igual a 36 vezes 24, que vai dar 864. Isso aqui é uma equação também, gente. Só que ela é do primeiro grau, ó, 18x igual a 864. Ela é do primeiro grau, tá certo? E a equação do primeiro grau, nessa forma aí, que é o estado final, você divide ambos os membros pelo valor que tá com a incógnita. Quem é que tá com a incógnita? 18. Então, você divide 864 por 18, que vai dar 48. Então, a medida de x é 48. Ok? Entendido como é que a gente resolve isso aí? Caso vocês não tenham entendido e nem tenham a oportunidade de perguntar agora durante a gravação,
assistindo o vídeo, a dúvida que surgir, vocês mandem mensagem para mim, vocês tirem a mensagem. Perdão, tirem as dúvidas. Aqui, um exemplo 2, ó. Determine a medida de X. Vamos analisar, trata-se de um voo, um avião parado, e a escada está tocando no solo. Ele parte do avião e toca no solo, ok? Formando aí um ângulo de 90 graus, identificado aqui, ó, pela marquinha vermelha, o quadradinho vermelho. Até tocar no solo, a altura da rampa, ó, da porta, até tocar no solo, a altura ele chamou de X. E a distância? Daqui, ó, do pé da rampa, até chegar lá no final, na base da altura, mede. Aqui tem uma sucessão de segmentos medidos e você vai somar para a gente descobrir. Mas tem uma coisa aí que a gente tem que ter atenção. Olha só, deixa eu descer aqui a imagem. Ó, deixa eu me botar aqui do ladinho. Presta atenção aqui. Peraí, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui, gente. Bom, gente, eu virei a tela, apareceu um bocado de coisas. Bom, é ao vivo, né? Ao vivo em cores. Não tão ao vivo assim, mas vamos lá, ó. O que é que tem aqui que eu ia dizendo a vocês? Esse desenho formou aqui, olha, um triângulo. Vocês estão vendo? A altura da base da escada até o solo forma a altura do triângulo. A distância da altura, da base da altura até a ponta da escada forma a base do triângulo. E o lado maior, que é a escada, as escadarias, forma a nossa hipotenusa. Como vocês estão vendo aí, ó. Mas tem outro detalhezinho que vocês têm que ver. Tem uma pessoa em pé aqui, ó. Vocês estão vendo uma pessoa em pé? Essa pessoa em pé tem suas medidas assinaladas. Olha só, essa pessoa mede 1,60 de altura, ó. 1,60 de altura. Pegaram a altura dessa pessoa, traçaram no desenho aqui do lado. Vocês estão vendo? Aqui do lado. A altura dessa pessoa está discriminada aqui do lado, encostando no solo. E a distância dele até lá, até essa altura, que no caso seria a base onde ele está apoiado, também está marcado, tá certo? E também a distância dele até tocar aqui, ó, na ponta da escada, está bem marcada aqui, medida. O que foi que formou aqui, ó? Um triângulozinho pequeno, estão vendo? Com a altura do homem, a distância dele à base e a escada até a medida da altura desse homem. Formou um triângulo pequeno. E esse triângulo pequeno é a ponta desse triângulo grande. Olha só. Estão vendo? Ó, é a ponta desse triângulo grande. Estão vendo? Bom, então agora vamos entender o que é que ele quer na questão. Olha, ele quer que a gente determine a medida X aí, ou seja, da altura da escada até tocar na base. É isso? Então, pronto, voltei. Ouvi, o celular travou aqui, esquentou, desligou e eu estou regravando. Vamos lá. A gente estava analisando a figura, né? Então, bem, olha só. Na figura, temos um triângulo maior, certo? Formado pela porta do avião, final da escada e o ângulo representado lá, que é o ângulo de 90 graus. Temos também um triângulo menor. Eu coloquei aí nomes nele para vocês conseguirem identificar triângulo, diferenciar maior de menor, mas na figura não tá discriminado assim, tá certo? Nesse triângulo, temos um triângulo ABC. O triângulo maior é representado pelo final da escada, que eu chamei o ponto de B. Pelo pé do homem, que eu chamei o ponto de D. E a cabeça do homem, que eu chamei o ponto da cabeça de E.
quando tem esse tipo de questão, minha gente, e viesse enunciado dessa forma, como eu coloquei aí, o passo seguinte à resolução seria, nos pontos que está sendo mencionado aí, localizar esses pontos. Nos locais onde estão mencionados os pontos, vocês vão lá e situam eles, tá certo? O que diz? Temos também um triângulo BDE. Sabemos que o segmento BC do retângulo maior é 3,2 mais 0,8, que é igual a 4. Essa medida aqui que eu disse a vocês, tem que ser somada, ó. Daqui até o homem, 0,8, 800 centímetros, e 3,2 do homem até a base. Então, soma para ter a base do triângulo total, ok? Tem que ser somado. Então, bom. Temos 4 metros, ou 400 centímetros. E sua altura AC é de valor X, ok? Base 400 centímetros ou 4 metros, e altura valor X, que é o que ele está pedindo. Então, pelo caso de semelhança, nós temos aí que o triângulo o lado BD está para o lado BC. Na figura lá, não tem como identificar os lados, porque não está marcado. Como eu disse, se eu estivesse resolvendo a lápis para vocês, ou no quadro, por exemplo, eu marcaria os pontos para mostrar para vocês onde eles estão situados. Eu fiz a nomenclatura para facilitar a compreensão da resolução para vocês. Então, diz o seguinte, ó, pela semelhança, o lado BD está para o lado BC. E que é igual ao lado DE, que está para o lado AC. Então, nós temos uma igualdadezinha aí de duas razões. E igualdade de duas razões é proporção. E que proporção se resolve meios por extremos, que é o processo cruzado, ok? Então, aí a gente substitui a nomenclatura pela medida dos lados, pelas medidas delas, ó. BD mede 80, BC 400. De onde saiu 400? É a medida da base, do pé da escada até a altura lá da base até tocar no chão, da escada, perdão, até tocar no chão. Não deu 4 metros? Deu, só que foi transformada em centímetros, ok? Então, nós temos também que 160, que é lá a altura do homem, 1,60 m, está para X. Multiplicando meios por extremos, nós temos aqui, ó, 80 vezes X, 80x. 400 vezes 160, nós temos aqui na frente 64.000. Equaçãozinha aqui, gente, ó, 80x igual a 64.000. Equação do primeiro grau. Vocês vão dividir pelo valor que está com a incógnita, que no caso é 80. Eu também dei a sugestão de você dividir por 10 para diminuir esses números aí. Mas, lá na prova, se fosse uma prova, vocês poderiam dividir diretamente por 80. Então, nós temos, ó, 64.000 dividido por 80, dá um total de 8 metros, ok? 800 centímetros, que vai dar 8 metros, tá certo? Vamos estudar agora o teorema fundamental. Em que é que consiste, gente, esse teorema fundamental? Bom, sempre que se falar de teorema, a gente já vem à cabeça fórmula, não é verdade? E esse teorema não passa de uma fórmula para simplificar a obtenção das medidas desconhecidas de dois triângulos. Só que há uma peculiaridade aí. Para ser o teorema fundamental de semelhança, um triângulo único, ele deve ser cortado por uma transversal. Ele é intersectado por uma transversal. Aí faz surgir aí um segundo triângulo, né? Que juntando a base, se a base fossem separadas, seria o triângulo inteirinho sem cortar. Olha o que diz o teorema fundamental. O teorema fundamental da semelhança diz que se traçarmos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, essa reta intercepta os outros dois lados do triângulo em pontos diferentes.
ok? Logo, o triângulo que se obtém é semelhante ao triângulo original. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos o triângulo ABC, estão vendo? Eu tracei uma reta, aí, ele diz aqui reta paralela, cadê? Aqui, ó. É traçarmos uma reta paralela, certo? Aqui, ó. Foi traçada a reta R, aqui, no triângulo ABC. Localizado bem, acredito, um pouco mais que a metade. Quando essa reta intersectou os dois lados do triângulo maior aqui e aqui, o que foi que aconteceu? Surgiram dois pontos, gente. Surgiram dois pontos. O ponto E e o ponto D. E que esse ponto D e esse ponto E, junto com o ponto A, que é o pico do triângulo, formam o triângulo ADE, ok? E que é semelhante ao de baixo. Vamos entender mais a fundo. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Veja na figura abaixo que o triângulo ABC é cortado por uma reta R, que é paralela ao lado BC. Para verificar que os triângulos são semelhantes segundo o teorema fundamental de semelhança de triângulos, devemos observar se o triângulo original é semelhante ao triângulo formado por R. Vamos recapitular isso aí? Para verificar que os triângulos são semelhantes, os dois triângulos, segundo o teorema fundamental de semelhança, devemos observar se o triângulo original é semelhante ao triângulo formado pela reta R. O triângulo sem reta nenhuma, a gente deve observar se ele é semelhante ao triângulozinho que surge quando a gente corta ele aí, intersecta ele aí, ok? Vamos fazer uma questãozinha aqui, uma questão para análise. Eu vou ver se descendo dá pra gente fazer, fica melhor de ver. Aqui. Questão para análise. Sabendo que D é paralelo a AC, determine o valor de X. Primeira coisa é a gente localizar esse DE aqui, ó. DE são os dois pontos que surgiram quando essa retinha aí intersectou esse triângulo ABC, ok? Esse triângulo, ele possui lados, os lados paralelos, 2 e 2, certo? Não temos a medida de sua base, ok? Para a gente ver se ele é semelhante pelo teorema fundamental, a gente vai analisar o seguinte, ó. Utilizando o teorema fundamental de semelhança, temos que 2 mais 2 está para 2. Opa, por que 2 mais 2? Vamos voltar lá no caso de semelhança. Olha o que é que diz aqui, ó, verificando a regrinha. Para verificar que dois triângulos são semelhantes, segundo o teorema fundamental de semelhança de triângulos, devemos observar se o triângulo original é semelhante ao triângulo formado pela reta R. O triângulo original aqui, gente, ó, quanto é que ele mede? Aqui, ó. O original é AB, lado AB, ok? É lado BC, é lado AC, né? O original. Então, o lado aqui, ó, BC é 2 mais 2, concordam? Que no caso era 4, certo? Quando traçou a reta DE, foi que dividiu 2 e 2, viram? Então, lado AB, não é do maior, não é o original? Lado AB, 2 mais 2, que no caso é 4. Vamos voltar lá na nossa resolução. Então, 2 mais 2 está para 2. Olha, o triângulo original, ele tem que ver se ele é semelhante ao triângulo que surge. Então, o original é 4, o que surgiu media, ó, o que surgiu media 2. Então, 4 está para 2. Estão entendendo? Eu chamo isso aí de o todo está para a parte. É assim que eu costumo dizer, porque os alunos, eles não são muito fãs de lembrar de forma. O todo está para a parte. Quanto é o todo aqui? 4. BC, 4. Está para a parte. Quanto é a parte? BE, 2.
Então, 4 está para 2. Ali, o todo do outro lado, 2 mais x, aqui, ó. Lado AB, 2 mais x. É 2x? Não, é 2 mais x. Então, 2 mais x está para 2, que é a medidazinha do triângulo menor. Então, original está para parte, original está para parte, ok? Aí, a gente resolve essa proporção. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 2, aqui, e 2 vezes 2 mais x. Aí, nós temos uma multiplicação de um binômio por um número inteiro, certo? E no binômio, aí, a gente resolve aplicando o processo distributivo. No distributivo, você pega o coeficiente, que no caso aí vai ser 2, e multiplica todos os termos desse binômio, que aí é 2 e é x, ok? Então, vai ficar, ó, 2x, aqui, vamos voltar, vai ficar 2 vezes 4, ó, vai ficar 8, aqui, cadê? 8. E aqui, quando você for multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, põe 4 lá. 2 vezes x, 2x, olha aqui, ó, 8 é igual a 4 mais 2x. Quem é que tem que sair daqui? Ficou uma equação do primeiro grau. Quem é que tem que sair daí para ficar só termo dependente de um lado e independente do outro? Quem tem que sair é o 4, ó. O 4 saindo, indo lá para perto do 8, que é independente, é semelhante a ele, vai ficar o quê? 2x de um lado e 12 do outro. Ah, perdão, e vai ficar 4 do outro, ok? 2x de um lado e 4 do outro. Eu disse 12 porque eu somei, mas vai subtrair porque o 4 vai pro outro lado negativo, certo? Então, vai ficar, ó, 2x igual a 8 menos 4. 2x igual a 4, equação na fase final divide pelo valor que está com a incógnita, que no caso é 2. 4 por 2 dá 2, aqui, ó. Então, a medida de x, que é o que ele queria aqui, ó. Aqui, ó, vai ser 2. Entendido, gente? É assim e para isso que serve o teorema fundamental de semelhança de triângulo, tá certo? Vamos lá. Vamos estudar agora a homotetia. Bom, gente, a homotetia é muito utilizada pela indústria de papelarias, gráficas, porque as máquinas, os equipamentos gráficos que fazem as impressões, elas utilizam o código de homotetia, também conhecido como código homotético, para fazer as suas, vamos supor, ampliações ou reduções, ou mesmo cópia, imagem, das figuras que são levadas, xerox, impressões, por aí vai. Sabiam disso? Olha o que é homotetia. Homotetia é um tipo de transformação geométrica que altera o tamanho de uma figura, mas também mantém as características principais. Quais são as características principais em uma figura? As características principais são os ângulos. Deixa eu descer aqui pro ladinho. São os ângulos e a sua forma, ok? Então, na homotetia, eu vou construir uma segunda imagem, ok? Como se fosse um espelho. Mas um espelho com grau, ou para mais ou para menos. A figura, ela vai ficar igual com relação aos ângulos e com relação à forma, ok? Mas ela vai ficar ampliada ou reduzida, certo, gente? A homotetia é o tipo de transformação geométrica que ficou em segundo plano, quando o assunto era semelhança de figuras, porque era uma coisa que era mais restrita à indústria de impressoras, esse tipo de trabalho. Não era voltado para a escola, ok? Todavia, ela é uma forte aliada para a ampliação ou redução de figuras geométricas. Em geral, quando se aplica a homotetia em algum desenho, as características principais, como a forma e os ângulos, são preservadas, mas o tamanho, ele sofre alteração, ok? Ou vai ficar ampliado ou vai ficar reduzido, mas o ângulo e a forma ficam o mesmo, na homotetia, tá certo? Decorem isso. Caiu uma questão no SAEP, eu tive
a oportunidade de ver, não lembro qual foi o ano que teve o SAEP, que caiu essa questão, que perguntava, no processo de ampliação ou redução, transformação de figuras por homotetia, quais características se mantêm inalteráveis? E tinha lá que o aluno ficar atento a essa característica da homotetia. Se mantém inalterável o ângulo e a forma. Não esqueça, viu, gente? Olha só, essa relação de homotetia que mantém ângulo e lado, ela pode ser explicada através da derivação grega da palavra homotetia, que quer dizer homo igual, teos colocado. Isto é, as figuras homotéticas são colocadas a uma distância igual a algo. Vocês vão perceber, também caiu isso que eu vou falar agora numa questão do SAEP, qual das imagens abaixo corresponde a uma ampliação por homotetia? E uma das características desse tipo de ampliação e redução, além da manutenção de ângulo e forma, é a existência de como um foco, como se fosse um espelho, que direciona para aquela dimensão de ampliação. É facilmente identificado esse tipo de ampliação homotética, a homotetia, esse processo. Olha só aqui, ó. Aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês. Ó, aqui eu coloquei a curiosidade, ó. Máquinas copiadoras que fazem ampliações ou reduções geralmente utilizam a homotetia como princípio em seu funcionamento. Olha só, aqui eu tenho uma figura homotética, ok? Nós temos aqui, ó, deixa eu dar uma ampliada. Nós temos segmentos A, B, são pontos, A, B, B', e um outro ponto lá que não tem nome, chamamos de X, ok? O tracejadinho azul é um segmento AB. O tracejadinho preto aqui, não é tracejado, é o segmento preto, é o B'. Olha aqui, A, B, segmento azul, segmento preto, segmento verde. Olha aqui, B', segmento preto, segmento verde. Estão percebendo a diferença nas cores? Estão percebendo uma mudança no tamanho aí, na forma ou não? O tamanho não está de um segmento para outro. Está na ampliação do ponto inicial ao ponto final, ok? A homotetia leva em conta isso, de onde você está partindo e para onde você quer ir nessa ampliação. Você está partindo da onde? Tem uma origem. Essa origem aqui é o nosso ponto A. Do ponto A, traçou-se o segmento B. Então, aqui nós temos a medida do segmento AB. Então, embaixo foi feita uma ampliação desse segmento AB. Foi feito até o AB'. Só que esse AB', marcado aí pela cor preta, certo? Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Marcado pela cor preta, ó. AB é azul, AB' preto. Estão vendo? Aqui, ó. Esse segmento aí, diferenciado pela cor preta, já é uma ampliação homotética. Eu parti de uma origem A e fui até um ponto final B, que eu chamo diferenciado ponto final inicial, original, de B', ok? Então, a B' é uma ampliação homotética do segmento AB. Continuei não satisfeito, eu continuei ampliando, ó. Deixa eu cancelar aqui. Eu continuei ampliando, ó. Eu fui até do B', eu fui até o B'2. Ou seja, eu já fiz a segunda ampliação homotética do segmento inicial. Ok? O segmento inicial aqui era o quê? A, B. E outra coisa, essa ampliação, minha gente, também tem uma constante. É necessário ficar atento a isso. Tem uma constante, tem uma K, tem uma proporção. Não é que eu vou sair de A, vou caminhar para o Japão, do Japão eu vou para o Brasil. Não. Tem uma constante,
um tamanho que tem que ser constante. Se nós fôssemos ampliar o segmento AB, o segmento AB mede 2. O segmento do A para o B mede 4. A abelhinha mede 4. Então, de AB para a abelhinha, aumentou o dobro. Ó, nossa razão aí é 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Então, do A para o B' 2 tem que medir 8. É o dobro, tá certo? É o dobro da medida inicial, ó. Se aqui é 2 e já foi ampliado 2 vezes, ó, do A pro B' tem 4, do A pro pro B 2 linhas vai ter que ter 8, que é o dobro, ou até 6, se for somando, tá certo? Do A pro B' 2, 6. Entendido? Olha aqui, ó. Deixa eu cancelar, só vive aparecendo isso, gente, desculpa. É aqui, ó. Nesse caso, há uma homotetia com centro em A. Tem que ter esse centro, viu, gente? Para saber para onde vai ampliar segundo a razão definida. A razão é o valorzinho que a gente vai aumentar ou diminuir. É o que a gente busca na semelhança, nos casos de semelhança lá. O ponto B' é chamado de imagem homotético. Interessante isso. O ponto ampliado se chama homotético, figura homotética ou desenho homotético, tá certo? Do ponto B final, ok? Aqui é só a proporçãozinha que eu falei, não vou nem fazer a leitura porque o vídeo já tá ficando muito longo, está chegando perto de 1 hora, vai dar uma trabalheira para montar. Aqui é a proporção que eu falei, olha, se do A pro B mede 2 e do A pro B' mede 4, significa que do AB para o AB' houve uma duplicação. Para poder dar 4 foi duplicado. Então, a nossa razão aí é 3. Aqui, AB era 1, foi para 3, então está triplicando. Se do AB fosse 1 e o AB 3 linhas fosse 6, ou o AB 2 linhas fosse 4, estava quadruplicando. Por aí vai. Ok? Deixa eu ver, se eu ir para um cantinho aqui. Outros exemplos de homotetia, ó. Olha aqui, uma figura ampliada por homotetia. Olha que diferença, gente. Não são figuras soltas, são figuras que têm uma origem. Olha, a origem dessa figura aqui é A. Tem a figura B, estão vendo aí? Perdão, tem o ponto B. Não tô falando nada, tem um ponto B, mas partiu de A, estão vendo? A é a minha origem. De A é que eu fiz a ampliação para montar essa figura aqui que foi chamada de belinha. Eu acredito que até um hexágono. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono, ok? Então, aqui é uma figura homotética. Estão vendo que ela tem, tipo, segmentos que direcionam essa ampliação? Tem uma origem que fica sempre na ponta e que os lados parecem que estão se abrindo, como se fosse uma flor. Então, esse é um tipo de figura ampliada pelo processo de homotetia, tá certo? Elas têm uma razão, elas mantêm a fórmula, elas mantêm a forma, elas mantêm o ângulo igual, tá certo? E parte de uma origem. Tá bom, gente? Aqui eu coloquei um exercíciozinho de fixação para vocês. Vocês tentem aí fazer. Eu vou estar à disposição de vocês, ó, tem uma questãozinha sobre o teorema fundamental de semelhança de triângulos. Aqui, para vocês analisarem um caso de semelhança e aplicar, tem o exemplo dos dois na apostila. Aqui, ainda sobre o teorema fundamental, tá certo? Esse daqui foi uma questão que caiu no SAEP também e no Enem, tá? Tem aí a empresa que fez, eu vou chamar de empresa. Tá certo? Bem facilzinho de fazer, analisem as figuras, é parecido com o modelo lá do avião, que a gente fez uma somazinha para descobrir a medida total da base, tá certo? Aqui, ó, para construir duas figuras por homotetia, eu já pus a razão para vocês, eu quero ampliação de razão 2 e o ponto de início, de partida, vai ser R e W em cada uma. Um beijo, eu vou estar aqui à disposição de todos a tarde inteira, tá certo? Fiquem com Deus.